quero que você abra a tua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 18, versículo 18. Mateus 18, 18. Queridos, tem uma palavra na Bíblia, não carece que nós leiamos, que diz assim: tudo aquilo que pedires ao Pai, crede que já recebeste, e será assim contigo. Aleluia! Então você, ao orar, você já não pede mais, você agradece, porque você tem tanta certeza de que você já recebeu, que não tem mais necessidade de pedir. Nós queremos que você saia da fila do pedinte e entre na fila do intercessor. Não mais agora os pedidos. Senhor, eu quero isso, Senhor, eu desejo aquilo. Deus sabe do que necessitais antes mesmo de o pedirdes. Aleluia! A palavra nem chegou à tua boca e Ele já conhece toda. Ele conhece os teus pensamentos e os teus sentimentos. Salmo 139, versículo 7 diz que Ele sonda os nossos corações e Ele prova os nossos pensamentos. Aleluia! Então Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo. Pastor, se torna vã e nula a minha oração, uma vez que eu sei que Ele sabe tudo. Não! Sejam as suas petições diante de Deus com súplica, oração e ação de graças. Ele quer que você entre em contato com Ele, mas Ele quer muito mais do que simplesmente uma reza. Ele quer oratória, Ele quer oração, Ele quer que você converse com Ele. Ele quer muito mais do que um pedido, Ele quer uma súplica. Ele quer muito mais do que simplesmente uma conversa. Ele quer uma ação de graças. Ele quer que você agradeça. Ele quer que você seja grato. Irmãos, quem me vê orar pensa que talvez nós saímos até, nos tornamos um pouco loucos. A minha oração é de agradecimento, é de plena gratidão. Obrigado, Senhor, pelo dia que Tu vai me dar hoje. Obrigado, Senhor, por tudo que eu vou conseguir aprender no dia de hoje, pelas pessoas que irão passar pelo meu caminho, pelos ganhos que eu terei no dia de hoje, pelos conflitos, pelas confusões que irão acontecer, que me tornarão um pouco mais sábio na minha maneira de falar, na minha maneira de pensar. Obrigado, Jesus, pelas pessoas difíceis que Tu vai colocar no meu caminho, porque elas vão endireitar muitas áreas da minha vida. Obrigado, Jesus, pelo ganho e também pela perda, pelo dinheiro que vai entrar e pelo dinheiro que vai sair. Obrigado pelo que eu vou gastar e também pelo que eu vou comprar e por aquilo que eu vou ter que vender. Obrigado, Jesus, pela vida, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Jesus, por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. Aleluia! Gratidão. Oração não é para pedir, oração é para agradecer. Aleluia! Oração é só para agradecer. E o que eu preciso, pastor? Buscai o reino e toda a justiça, as demais coisas te serão acrescentadas. Aleluia! Deus não te dá porque tu merece, Ele dá por acréscimo. Deus dá porque você precisa, não porque você merece. Por merecimento não teríamos nada da parte de Deus, mas por necessidade Ele não nos deixa órfãos. Ele cumpre a sua palavra, está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Aleluia! Leia isso aqui comigo. Mateus capítulo 18, versículo 18. Pode baixar um pouquinho, se for. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo, diga comigo tudo, que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus.
porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor por isso, amém? Meu Deus, que chave, gente. Não tem nem como pregar isso. Que chave. Você já pensou? Tudo que 2 concordarem sobre a face dessa terra, tudo que 2 ligarem. Como é que eu ligo, pastor? Oração. Só tem um meio de ligar. Aquilo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que significa isso? Que quando eu imponho e exponho os meus desejos e as minhas vontades diante de Deus, e elas concordam com a vontade do Senhor, porque há necessidade, claro, evidente, coisas santas para falar com um homem santo, coisas santas e separadas. Eu não posso pedir coisas voltadas à cólera, à ira, à gritaria, bagunça, briga, divisão, dissensão, discussão. Orações como: Senhor, dá-me a parte da herança que me cabe, porque meu maldito irmão não quer assinar um documento, jamais será ouvida pelo Senhor. Famílias divididas por causa de herança, papéis, documentos e bens. A gente vem para a igreja, e eu canso de falar isso, eu sei, mas tem gente que não ouviu ainda. Quem aceitou Jesus? Uau! Quem já desceu as águas? Aleluia! Quem ama Jesus, ó glória! Quem não vai na casa do pai porque não quer ver o cunhado no dia do aniversário? Sabe, se tornou vão, se tornou falso. É de dentro para fora. Eu preciso ser verdadeiro. A minha fé precisa ser verdadeira. O que eu preciso expor diante de Deus, o que eu preciso receber de Deus, está intimamente ligado à maneira como eu trato as pessoas. Aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Aleluia, você está aqui, amém? Que às vezes só vem o corpo, irmão, a alma fica em casa. Você está aqui, amém? Glória a Deus, aleluia. E eu preciso entender sobre ligar na oração. Aquilo que eu ligo na oração já foi ligado nos céus. Por isso Jesus disse: aquilo que é, já foi. Aquilo que há de ser, também já foi. Deus está dizendo para nós: ei, vocês estão vivendo uma holografia na terra, porque tudo que vocês estão vivendo, eu já escrevi, está gravado na palma de minhas mãos. Por isso vocês só estão repetindo o propósito, porque eu já sei onde eu quero que vocês cheguem, e eu darei caminho até que vocês alcancem. Aleluia! Às vezes nós dizemos: não, eu estou seguindo o caminho que eu quero, eu tenho livre arbítrio. Hoje ainda eu ouvi isso: pastor, eu tenho livre arbítrio, se eu não quiser seguir Jesus, eu não sigo Jesus. Eu disse para aquela pessoa: você não segue, mas Ele te segue. Porque não é a tua vontade. Deus jamais deixaria um filho se perder. Você que é pai, você que é mãe, se o seu filho sair da linha, você vai fazer de um tudo para devolver ele ao propósito original, para ver ele salvo, para ver ele próspero, para ver ele bem-aventurado na vida, em tudo que ele faz. Quanto mais o nosso Deus não nos abandonará e nos devolverá para o caminho, para que a gente volte a concluir o propósito, aquilo que Ele quer que aconteça. Por isso, quando a nossa vida fica difícil, presta muita atenção nisso, quando a nossa vida fica insuportavelmente difícil e parece que está dando tudo errado, é Deus no teu caminho para tentar fazer você voltar ao propósito, ao princípio. Aleluia! Ele não vai tornar o caminho confortável. Se ele tornar o caminho confortável, você continua no erro. Mas se ele tornar inóspito, se ele tornar o ambiente, se ele tornar a situação, se ele tornar a vida um tanto quanto difícil, você vai entender que há necessidade de mudar de direção. Você vai entender que há necessidade de se converter do caminho que você está seguindo. Você vai entender que há uma decisão que é você que tem que tomar, mediante o que você viu que não presta para a sua vida. É Deus permitindo a luta para que você extraia o ensino. Aleluia! Você entende isso, amém? Nós ainda vimos a igreja tão apática,
pedindo, ó Deus, ó Senhor, e Deus do alto olhando e dizendo: faça, mexa-se, eu coloquei em você. Você tem dentro de você a eternidade. Você não sabe como eu faço todas as coisas, mas se o caminho está ruim, você já aprendeu algo. Não é por aqui. Volte à oração, construa em oração novamente. Aí ouvimos cônjuges dizer: mas não depende de mim. É que o meu marido, depende do meu marido, aquele bêbado que só me incomoda, aquela praga. Não depende de mim, pastor, aquele homem não quer trabalhar. Não depende de mim, pastor, aquela mulher quer separar. O tempo todo falando de separação. Não depende de mim. Depende de você. Deus escolheu você. Você é o forte da casa. Você é o que sabe descer a oração. Você é a pessoa da intercessão. Aleluia. Você entende isso, amém? Eu preciso entender. Deus escolhe os mais fortes para perdoar, escolhe os mais fracos para dizer: vou pensar no teu caso, vou ver se eu perdoo, não sei, pensar. Deus escolhe os mais fortes para descer. Quando ele olhou para Jeremias, querido, há coisas que Deus vai falar aqui na igreja com você, há coisas que Deus vai falar com você em casa, no secreto do teu quarto, no lugar que você escolher para falar com Deus. Irmão, o lugar que Deus mais fala comigo é no banho. Tem gente que procura lugar em casa e corre. Eu vou para o meu quarto de oração. Quando eu estou no banho, Deus entra no banho junto comigo e diz: então, vamos conversar, filho. Escuta isso. Quando Jeremias ouviu a voz do Senhor, Deus disse: Jeremias, capítulo 18, abre aí, Jeremias 18, vamos ler. Quem tem Bíblia tem que saber folhear essa Bíblia, né? Volta lá no Antigo Testamento. Jeremias está antes de Ezequiel, depois de Isaías. Jeremias 18. Irmão, quem me conheceu, tem só uma pessoa aqui nesse lugar que me conheceu antes de eu seguir os caminhos do Senhor, antes de eu aceitar. Irmão, era impossível, irmão. Era impossível que Deus falasse comigo. Eu não valia nada, eu era um traste, irmão. Uma pessoa vingativa, raivosa, irada, soberbo, mentiroso, prostituto, traidor, insuportável, espalha rodinha. Quando você se render, Ele está pronto com a mão estendida para te tocar, para te pegar. Ele não precisa que você venha pronto, Ele precisa que você queira vir. Aleluia. É Ele que transforma, é Ele que muda, é Ele que alterna, é Ele que altera, Ele que faz todas as coisas. Ele não precisa que você venha pronto. Eu ainda não vou na igreja, pastor, porque eu ainda fumo e ainda bebo. Você ainda mente? Porque se você já parou de fumar e de beber, para de mentir também. Não, pastor, graças a Deus eu não minto. Se for para mim, diz que eu não estou. Como mentiu, né? Então eu preciso que você entenda isso. Olha aqui, ó. Palavra do Senhor, Jeremias 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, lá ouvirás as minhas palavras. Ei, escuta, Deus já não estava falando com Jeremias, sim ou não? Sim ou não? Por que ele tinha que descer? Porque tem coisas que Deus quer mostrar. Algumas coisas aqui no raso Ele quer falar, mas tem coisas que Ele quer mostrar, e para Ele mostrar você tem que descer. Aleluia. Você entende isso, amém? Olha o que Ele diz: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, como um vaso que o oleiro fazia de barro, e se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Primeiro Deus mostra, depois Ele fala. Deus está falando contigo aqui na igreja.
Isso aqui é uma igreja, tá, irmão? Amém? Na verdade você é a igreja, mas você veio à igreja, só para não confundir. Isso aqui é uma igreja. Deus primeiro fala com você. Aqui, se você levar a sério e você souber descer, Deus vai te mostrar o que Ele pode fazer com você, com a tua casa, com a tua família, com o teu casamento, com a tua finança, com a tua saúde. Depois que Ele te mostrar, Ele vai falar com você. O problema é que nós somos imediatistas e queremos ajudar a Deus. Nós queremos fazer caminhos mais curtos para que a bênção aconteça amanhã, e Deus determinou ela para daqui a 1 ano. Mas 1 ano é muito tempo, pastor. Mas você é eterno. Você nem precisa cuidar de 1 ano. Você é para sempre. Você não tem começo, nem meio e nem fim. De onde você veio, você não conhece. O que você faz, você não sabe do dia de amanhã. E para onde você vai, você não lembra. Por que a pressa? E se Deus fizer na tua vida aos 75 e te der 5 anos que sejam maiores do que todos os 75 que você viveu? Em quantos dias Ele fez os céus e a terra? 6. No 7º Ele descansou. Quantos segundos você acha que Ele precisa para mudar a tua vida? Quantos minutos você acha que Ele precisa? Viva! Viva isso, viva a maravilha de Deus, viva o milagre, o de repente de Deus. Acorde de manhã, feche o pulso, dê um soco no ar e diga: é hoje, é hoje, é hoje. Tudo muda hoje, Senhor. Tu és Deus de milagre, Tu és Deus de maravilha. Tudo muda hoje, Senhor, aleluia. Pastor, é pensamento positivo? Não, é sentimento positivo. Eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará em meu favor. Aleluia. Não é pensamento, irmão. Eu não sou otimista. Eu sou filho de Deus. Eu sei que Ele fará. Pessoas que estão... Gente, tem crente que guarda dinheiro para uma situação ruim. Isso é profecia contra a tua vida. Guarde dinheiro para um projeto, mas não... Eu vou guardar esse dinheirinho porque vai que acontece alguma coisa amanhã. Pelo menos eu tenho esse dinheirinho guardado. Até o diabo ouve isso e diz: tá com medo, é? Vamos lá. Vamos fazer você passar uma situação então, para gastar esse dinheirinho. Já que tu não confia no Deus que tu fala que confia. Crer em Deus, todos creem. Oração não é para Deus se converter a você e satisfazer os desejos da sua vida. Oração é para que Deus ouça o quanto você o ama, você o adora e você acredita que Ele existe e que Ele é fiel e justo. Aleluia. Aceite o bem com prazer e aceite o mal e a dor também. Agradeça a Deus pelos momentos difíceis, por tudo que você possa ter passado ou estar passando. Deus quer tirar você do vale, mas Ele só tira alguém do vale quando acabou o ensino. Enquanto eu não aprendo com a dor, eu não saio do deserto. Vale é um lugar para você acreditar no impossível. Monte é lugar para você adorar o Deus invisível. Deserto é para você criar dependência de Deus. Nesses 3 lugares você vai encontrar o Senhor. Deus deu até uma canção para nós. Há 3 lugares onde eu posso te encontrar. Nesses lugares tu irás me transformar. Sabe, 3 lugares: vale, deserto e monte. Aí nós vemos, irmão, é terrível. Por isso, quando eu digo que eu não gosto de crente, não fica ofendido. Eu estou procurando os filhos. Os crentes ainda estão escondidos atrás da Bíblia para continuar fazendo bobagem. É necessário que você entenda. O crente que vai para o monte fazer pedidos: oh Senhor, casa própria, Senhor. Senhor, eu estou aqui no monte, Senhor. Quem dá coisas no monte é o diabo. Foi o diabo que levou Jesus a um monte muito alto e ofereceu todos os reinos da terra, se prostrado o adorasse.
Se você faz pedidos no monte, quem vai te atender não é Deus. Presta atenção nisso, aleluia. Lá é lugar de adorar, de dizer: tu és tudo na minha vida. Tu és o eterno, o criador de todas as coisas. Tu me colocou aqui, na tua mão está o poder de me tirar a hora que tu quiser, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por isso. Você entende essa dependência? O teu fôlego na mão do Senhor. Ele tem esse fio na mão, ele tem esse cordão na mão, a hora que ele quiser, ele... Por que andas preocupado com coisas maiores ou menores do que isso? Não há nada maior do que isso, do que perder a própria vida. Há uma ordem do Senhor que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Olhai as aves do céu, elas não plantam, nem recolhem, nem ajuntam em celeiros, no entanto o vosso Pai as alimenta. Olhai os lírios do campo, olha como eles se vestem. Eu te digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Porém a erva que hoje está no campo, amanhã é queimada e lançada ao fogo. Não valeis vós muito mais do que as aves do céu, do que os lírios do campo? Por isso eu vos digo: não andeis ansiosos de coisa alguma, porque o vosso Pai tem cuidado de vós. Aleluia. Entregar a vida ao Senhor não é vir à frente e dizer: ah, Senhor, te aceito como... Você nem pode aceitar Jesus. Você só pode recebê-lo. Está escrito, João Batista disse: e a todos quantos o receberam, os fez serem chamados filhos de Deus. Você só pode recebê-lo. É Ele que te aceita do jeito que você é. Às vezes a gente vai lá na frente, aceita Jesus e pensa que não está completo, porque agora falta descer as águas. E faz uma confusão na cabeça. Você já aceitou Jesus? Eu aceitei, mas ainda não sou batizado. Você sabe o que significa batizado? Confirmado. Quando você aceita, quando você recebe Jesus, presta muita atenção, porque a igreja fez uma confusão. Quando você recebe Jesus, você está dizendo para o inferno: Ele é o meu Pai, não toca em mim, porque eu chamo o meu Pai. Aleluia. Que nem criança. Agora, quando você desce as águas, é Ele que fala para o inferno: este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz, não toca nele. Você entende isso, amém? Só que é você que tem que receber primeiro, depois Ele te aceita, aleluia. Você entendeu? Tem muita gente que não quer recebê-lo, mas quer que Ele o aceite. É impossível, nós não podemos burlar isso, não podemos ultrapassar isso. Primeiro eu faço. Josué disse o quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas primeiro eu. Por isso você está aqui. Por isso não está toda a sua casa aqui. Por isso não está toda a sua família. Por isso nós ainda temos pessoas rebeldes dentro de casa, que não querem na igreja, não precisa de igreja. Para que igreja? Porque ainda pensam que o dia do juízo é um culto para aceitar Jesus. O dia do juízo é um dia de silêncio, aonde Jesus, provavelmente pela sua palavra, vai tentar te salvar de todas as maneiras possíveis, mas há um acusador que também usa a palavra. E como Jesus não pode negar-se a si mesmo, porque Ele é fiel, com lágrimas, muitos que Ele gostaria de salvar, mas pela sua palavra Ele vai ter que condenar. Porque ouviram e não entenderam, tudo bem, mas porque ouviram, entenderam e não aceitaram, por isso não viveram. Aceite a proposta do Senhor, leve tudo para a oração, pare de fazer com as tuas mãos. O Senhor quer ouvir o teu plano, o teu propósito. Escreva num papel, desenhe se for preciso, coloque diante de Deus, guarda dentro da Bíblia, ora em cima disso. Fale com o Senhor. Pastor, eu falei com o Senhor de manhã, 2 dias depois fui lá e comprei, agora não estou conseguindo pagar, mas Deus não falou de volta. Esse é o problema. Eu preciso ouvir a Deus. Escute uma coisa, me responda uma coisa, responda para você. Você gostaria de falar com Deus ou de ouvir a Deus? Então fique em... O que eu faço quando eu orar, pastor?
Por isso que é bom quando o Espírito Santo dá o dom de falar em língua estranha, e nem todos irão receber. E quem não recebe não está no inferno, não. E também não é porque não foi batizado com o Espírito Santo, porque a uns dá o poder de sabedoria, a outros dá a palavra de pregação, a outros dá o orar em muitas línguas, a outros interpretação, a alguns dons de curar, mas cada um ele dá conforme lhe apraz, lhe agrada, segundo o seu propósito. Aleluia. Mas se você fala em língua e você parou, volta, é um presente que Deus te deu. Vai para o quarto de oração, dá um tapinha na cadeira e pede para o Espírito Santo: senta aqui. Ele vem na hora, irmão. E aí já começa ali. Pastor, precisa disso? Para mim precisa, é necessário. Eu me lembro de um dia que eu não sabia por que eu orava em língua. Eu comecei a questionar a Deus. Falei: Senhor, não é necessário, Senhor. Será que é necessário esse tipo de coisa, Senhor? Meio estranho. Às vezes a gente está ali, alguém está ouvindo, a gente fica até meio... Aí Deus não falou nada. Naquele mês, uma pessoa, ela incorporada, endiabrada, entrou na igreja. Uma pessoa possuída. E nós ficamos ali, eu acho que uns 20, 30 minutos, não conseguia tirar. Sai, em nome de Jesus, sai. Eu falava: Senhor, teu nome é só dito uma vez. Por que 10 vezes? Por que a pessoa não ouve? Que diabo é esse? Chegou uma hora que eu não sabia mais o que dizer. Eu já estava tomando água, as pessoas já estavam trazendo água para mim. De repente eu olhei para aquela pessoa: eu olhei e falei: é para isso que serve, Senhor. Ele falou: é, filho, tu não sabe o que tu disse, mas o diabo tem medo disso. Aleluia. Respeite os dons. Respeite os dons. Deus vai te dar dons. Coloque em prática os dons. Volte para a oração. Se Deus colocou no teu coração, dentro da igreja, que você precisa levantar no teu lugar e falar alguma coisa para alguém, confirme isso em oração 2, 3, 4, 5 vezes se for preciso. Mas faça o que Deus está mandando. Aleluia. Você pode ter o dom da profecia, você pode ter o dom da revelação, e você não está usando. É um presente de Deus para a tua vida. Deus quer usar as pessoas. Nós queremos ainda que Ele desça. Não precisa. Ele está dentro de nós. Quando vos disserem: o Cristo está aqui, o Cristo está ali, não vá, porque o reino dos céus está dentro de vós. Aleluia. Bota para fora. Amém. Você entende isso? Às vezes a gente quer abrir a tampa da cabeça de uma pessoa, irmão, desrosquear, botar do lado assim. Ah, meu Deus, está aqui, ó. Porque as pessoas dizem: ah, pastor, que vida sofrida, passando por uma luta. É você, querido, que está valorizando o gigante. Lembra de Davi. Irmão, já estou pregando a ceia aí. Você está comendo e bebendo aí, eu estou te alimentando. Aleluia. Isso aqui é a ceia do Senhor. Daqui a pouco a gente só vai comer e beber. Mas creia, você já está se alimentando. Eu já estou te dando o sangue e a carne. Lembra de Davi? Menino, veio trazer uma carrocinha cheia de coisa para os irmãos na luta. Que chegou ali, 14 anos, ouviu um grito: tem homem aí! Então quem é que está berrando? É um gigante. Vai para casa, menino. O que ganha quem matar o gigante? Simbora, menino. Vem os 2 irmãos dele. Vai para casa, bora. O que tu vais fazer aqui? Ah, vou trazer comida para vocês. Mas quem é que está berrando aí? É um gigante. O que ganha quem matar o gigante? A casa do pai fica isenta de imposto por 1 ano. E ele pode casar com a filha do rei. Eu mato ele. Que mata nada, eu mato ele. Eu matei leão e urso. Levar ele até Saul. Ele contou uma história para Saul. Ele disse: teu servo, quando cuidava das ovelhas de seu pai, se levantou um leão ou um urso, e eu, tomando-o pela barba, o matei, cortei-lhe a cabeça. Esse incircunciso filisteu não é nada para mim.
Porque Ele não me afrontou nem a ti, mas afrontou o Deus vivo, o Deus dos exércitos. Por isso Deus, ainda hoje, vai me entregar Ele na minha mão. Aleluia! É uma criança de 14 anos ensinando a gente a olhar para o problema e dizer: esse problema acaba hoje, porque ele se levantou não contra mim, mas contra o Filho de Deus, contra o Filho do Deus Todo-Poderoso. Por isso hoje se encerra esse problema, hoje acaba esse problema, em nome de Jesus. Aleluia! Ah, pastor, e se amanhã o problema ainda estiver aí? É porque você não orou com fé. Irmão, quando a gente ia orar no começo, hoje a minha esposa, claro, evidente, mudou da água para o vinho, mas no começo era difícil para ela. Eu dizia para ela assim: vamos lá orar, a pessoa está com câncer, vamos lá orar que Deus vai curar. Ela disse: e se não curar? Vai curar. Mas e se não curar? Vai curar. Botar a mão, vai curar, acabou, porque o nome de Jesus tem poder. Tá, mas se por um acaso e não curar, tu está preparado para isso? Não passa pela minha cabeça, porque a promessa de Deus é que vai. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás. Não passa pela minha cabeça. Não passa. A hipótese não pode passar pela sua cabeça. Você tem que ser determinado. Você tem que dizer: vai acontecer e ponto final. Ah, mas não tem o recurso. Mas Deus não precisa de dinheiro. Agora, se é você que está fazendo, aí você precisa. Não, mas aquela pessoa é viciada. Mas Deus, para Deus não tem vício. Para Deus todo o corpo, todo o organismo é criado por Ele. Não, mas o senhor não sabe, aquele relacionamento está completamente destruído. Deus tocou o coração de Faraó e endureceu o coração de Faraó para que não liberasse o povo do Egito. Um Deus que tem a condição de tocar o coração de um rei e de privá-lo de um sentimento, também tem a condição de tocar o coração de um homem ou de uma mulher e de dar a ele um sentimento. Aleluia! Você entende isso? Amém? Tudo aquilo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Tudo aquilo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O Espírito Santo está nesse lugar. Agradecido por essa palavra. O que Ele mais quer é que você acredite no que eu acredito, é que você viva o que eu vivo. Eu vou contar para você uma coisa. Eu era servente de pedreiro, menino de 9 anos. Um dia entrou um camarada na obra com um capacete branco. E ele entrou olhando e dizendo: faz isso, tira dali, coloca aqui, põe ali. E eu estava mexendo o traço dentro de um coxo com uma enxada. Eu olhei para ele e falei: eu quero ser ele. Eu quero ser. Eu nem conhecia Jesus. Eu quero ser o cara que entra na obra e diz: tira aqui, bota ali, faz aqui. Tá aqui para mim. Quer ganhar dinheiro com isso. Não aconteceu. Quase 25, 30 anos depois. Mas eu determinei naquele dia. Quando uma pessoa planta, as pessoas mais antigas aqui sabem, seu Brás do Oniara, Zeloni, quando a gente planta uma semente na terra, hoje os jovens não fazem mais isso. Você planta e bota uma cerquinha em volta, aí você vira o saquinho da semente em cima assim, ó. E aí quando alguém chega na tua casa, você vai mostrar o terreno atrás, você fala assim: aqui mamão, ali limão, ali é laranja, aquela laranja bem docinha, mas não tem nada ali, só tem um cercadinho, uma vara e um saquinho em cima. Você não pode ver, mas está ali. Isso é fé. Eu sei que vai nascer. Eu plantei, eu acredito, eu vou experimentar esse fruto. Vai demorar, mas eu vou comer. Você entende isso, amém? Liga hoje. Ah, tem que acontecer amanhã. Não, nenhuma semente lançada na terra dá o fruto no dia seguinte. Tudo tem o seu tempo determinado. Mas creia, quanto antes você plantar, antes você vai colher. Aleluia. Quando a gente prega dízimos e ofertas, que pouca gente gosta disso, a gente mostra uma laranja e uma semente.
Que semelhança há entre a semente e a laranja? Você já viu uma semente de laranja? Compare ela com uma laranja. Há semelhança, sim ou não? Há semelhança, sim ou não? Não. Mas uma semente lançada na terra, ela dá o quê? Uma semente de laranja lançada na terra, ela dá o quê? Um pé de laranja. Não dá uma laranja. Ela dá um pé de laranja. Se você lança uma semente para ganhar somente o fruto, você não conheceu Jesus ainda. Você tem que lançar a semente para ganhar vários frutos e alimentar você e a todos que estão à sua volta. Deus é um Deus de multiplicação. Eu não gosto de pregadismo, mas é bom a gente passar ensino para a igreja. A minha vida multiplicou, a minha vida rendeu, a minha vida transbordou quando eu desapeguei daquilo que eu achava que podia me salvar. Deus só pode dar as coisas para as pessoas das quais elas são livres. Se você é livre de dinheiro, você pode ter dinheiro. Se você é livre de um carro, você pode ter um carro novo. Se você é livre, você pode ter, ser e fazer. O problema é que as pessoas estão trocando com Deus. Não dê nada por troca. Deus não negocia com você. Você vai jogar dinheiro fora. Não dê nada por troca. Ah, mas a Bíblia diz que se eu der 10 eu ganho 100. Onde que está escrito isso? Não, porque Deus fará prosperar a 30, 60, 100 por um. Não, leia o texto inteiro, não fala de dinheiro. Fala de tudo, fala dos frutos do Espírito, fala de multiplicação na bondade, no amor, na paz, na temperança. Cuidado com o que você está ouvindo e quem você está ouvindo. Volte para a oração. Volte para a oração. É o único lugar que você vai encontrar o Senhor. Deixa eu fechar isso aqui com uma frase para você entender. Numa grande reunião onde tem várias mães e algumas estão com o seu bebê, e eles começam a pegar no sono naquela casa, a mãe sempre diz assim: posso botar ele para dormir na tua cama? Pode, vem cá, traz ele para não acordar. É ou não é? Aí coloca um filho aqui, outro ali e tal, e aí volta para a conversa. Daqui a pouco a mãe já levanta e diz: pode deixar que é o meu, eu conheço esse choro. É ou não é assim? É ou não é assim, gente? Deus conhece o teu choro. Pastor, ora por mim. Não, ore você. Deus quer ouvir a tua voz. Fale você. A dor está em você, a angústia está em você, a alegria está em você, a gratidão está em você. Eu não consigo sentir o que você sente. Nenhum homem pode mediar a oração. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia. Nós não podemos montar um quarteto. É a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É a Trindade. Não rompa a Trindade. Não coloque mais uma pessoa. Não, mas é que eu não tenho a fé que você tem. Exercite. Volte para a oração. Quanto mais você pede oração de fora, menos você ora. Tem alguém que ora por mim? Graças a Deus. Pastor, mas às vezes eu preciso de... Não, às vezes é completamente compreensivo. Às vezes é necessário mesmo. Às vezes você está em fel de amargura, em angústia, você precisa. Mas não torne isso um hábito. Deus quer ouvir você. Jesus fez você. Ele desenhou você. Ele criou você. Ele assistiu teus ossos em crescimento no ventre da tua mãe. Você era uma substância informe. Ele te visitava. É impossível que agora uma terceira, uma quarta pessoa tem que entrar. Vem cá, eu oro por ti, porque... Irmão, a igreja está apática. Nós viemos, a maioria das vezes, não me leve a mal, não me tenha por filho de Belial, mas muitos vêm ouvir quem leu porque não querem ler. Muitos vêm buscar oração porque não querem orar. Nós precisamos voltar à prática da oração. Aquilo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Aleluia. Você entende isso? Amém? Eu quero que você volte a isso.
Pastor, mas eu sou razão. Não tem coisa pior do que uma pessoa que coloca o termo razão e emoção. Não tem a ver com emoção. Você não precisa chorar. Isso não denota que Deus chegou. Você pode entrar na oração com a tua razão, frio mesmo, sem problema nenhum. Tem gente que não sabe orar, mas sabe contar tudo para o amigo do trabalho. Oração é oratória. Tem gente que não sabe orar, pastor, eu não sei orar, mas se encontrar duas vizinhas no varal, só a cerca separando, grampo na boca, tu não sabe o que aconteceu lá em casa. Mas oração não tem. É assim que funciona. O marido diz, não sei, esse negócio de oração eu deixo para ti, mulher. Trabalhar, levantar e que negócio de igreja aí, se não ralar, amanhã, quem é que vai botar comida na minha mesa? Machão. Aí chega no serviço, conta a vida inteira, denigre a imagem da mulher, denigre a imagem dos filhos, bota tudo diante de uma pessoa estranha, procurando ajuda, gritando por socorro, e não tem a hombridade nem a humildade de entrar num lugar em Deus. Fale com Deus, ore, busque a Deus. Ele está vivo, Ele fez uma promessa nesse texto diante de nós. Ele disse, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles, aleluia. Então se você quer Jesus, você precisa voltar. Não adianta ensinar outra coisa. Volte. Olha para a pessoa que está do seu lado com carinho e diga para ela, volte. Diga para ela assim, o papai te espera. Aleluia.